Importante: este vídeo não é destinado a todos. Ele foi criado para aqueles que já possuem familiaridade com o conceito de não dualidade e estão preparados para uma exploração mais profunda. Você acredita que os objetos existem, certo? Mas e se eu lhe disser que eles não existem de verdade? Parece intrigante? Vou demonstrar. Vamos começar com algo do cotidiano. Pense em um vaso de barro. Ele é feito de barro, certo? Você acha que o vaso poderia existir sem o barro? Acredito que sua resposta seja não. Então, se o vaso é feito de barro, pela lógica, podemos dizer que o vaso é, na verdade, o próprio barro, correto? Outro exemplo, pense em uma aliança de ouro. No fundo, ela é apenas ouro. Se retirarmos o ouro, a aliança desaparece. O que existe de fato é o ouro. Aliança é apenas o nome que damos àquela forma. Concorda? Assim, podemos perceber que, se algo depende de outra coisa para existir, então ele é essencialmente essa outra coisa. Vamos nos aprofundar um pouco mais na forma como você percebe o mundo. Quando você olha para um vaso de barro, por exemplo, você realmente consegue vê-lo isoladamente, como algo separado do resto da sua visão? Ou ele está sempre inserido no campo visual mais amplo, junto com o que está ao redor dele? Se você refletir sobre isso, perceberá que não existe uma visão separada para o vaso e outra para o que o rodeia. Não há duas visões, uma para o objeto e outra para o fundo. Existe apenas uma única visão, e dentro dessa visão única, tudo está incluído. O vaso e o resto da paisagem estão inseparavelmente unidos na experiência visual. Pense por um momento, seria possível você ter uma visão dentro de outra visão? Conseguiria separar o vaso visualmente do restante do campo de visão? Não é impossível. A visão é um processo único e contínuo. A mente pode tentar separar e classificar diferentes elementos dentro dessa visão, mas na experiência direta, o que você vê é sempre o todo, não partes isoladas. Além disso, considere que cada animal no planeta enxerga o mundo de uma maneira diferente. Alguns animais, como cães, veem em preto e branco. Outros, como certos pássaros e insetos, conseguem enxergar a luz ultravioleta, algo completamente invisível para os seres humanos. Isso nos mostra que o que percebemos do mundo depende inteiramente do instrumento que usamos para enxergar, nossos olhos. O que você vê, então, nunca é a realidade propriamente dita, mas uma interpretação baseada nas limitações ou capacidades dos seus sentidos. Cada espécie experimenta uma versão única do mundo, moldada pelos seus órgãos sensoriais, o que nos leva a concluir que não existe uma percepção objetiva do mundo, há apenas diferentes formas de experienciá-lo. Isso reforça ainda mais o ponto de que a forma que você vê, como o vaso, não é a realidade em si, mas uma construção da percepção, baseada no instrumento que você usa para enxergar. E essa percepção está sempre integrada com todo o restante do campo visual, inseparável do contexto mais amplo. Faça a seguinte pergunta: se a visão não existisse, a forma do vaso ainda existiria? Talvez você pense que sim, porque outras pessoas poderiam ver o vaso. Mas quando eu digo se a visão não existisse, refiro-me à ausência completa de qualquer visão, em qualquer lugar. Imagine um universo onde não exista absolutamente nenhuma capacidade de ver. Nesse contexto, a forma do vaso poderia existir?
A resposta é não. Sem a visão, a forma simplesmente não pode existir. A forma do vaso, assim como qualquer outra forma, depende da visão para ser percebida, e sem a percepção, não existe forma. Isso nos revela que o que realmente existe não é a forma em si, mas a visão que a faz aparecer. A forma, na verdade, é apenas uma manifestação da visão, algo que só se revela quando há percepção. A forma é a própria visão. Como vimos com o vaso de barro e a aliança de ouro, a forma só existe porque a vemos. Sem a visão, a forma desaparece. Isso se aplica a todos os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Sem a audição, o som de alguma coisa não existe. A mente cria a ideia de que algo é um objeto ao separar e combinar partes das informações dos 5 sentidos. Entretanto, você nunca experimentou um objeto de forma isolada, o que seria necessário para afirmar que ele existe como algo separado. Afinal, para algo ser considerado um objeto, ele precisa estar claramente distinto do restante. Mas essa separação nunca acontece na experiência direta. Além disso, é importante notar que você não pode ter 2 pensamentos ao mesmo tempo. Isso significa que a cada momento só existe um objeto sendo percebido pela mente. A ilusão de haver muitos objetos simultâneos é criada pela memória, que armazena e compara essas percepções ao longo do tempo. O que parece ser uma multiplicidade de objetos é, na verdade, uma sequência de pensamentos, um de cada vez. A mente e a memória são responsáveis por unir essas percepções fragmentadas e criar a ilusão de um mundo com vários objetos existindo simultaneamente. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Quando você vê o vaso, o que permite que ele seja visto? É a luz material ao redor dele. Sem luz, você não conseguiria enxergar nada, certo? Mas essa luz, por mais essencial que seja, não pode ser percebida diretamente pelos seus olhos. Você já percebeu isso? Ela só se torna visível quando reflete no vaso. Pense nisso. A luz está sempre lá, mas só a percebemos quando ela é refletida. Do mesmo modo, a forma do vaso, como explicamos, não existe de forma independente. Ela é a própria visão. Mas o que é que percebe essa visão? O que é que faz a visão ser possível? A resposta é a consciência. Sem consciência, a visão não pode existir. Pense nisso. Haveria visão sem a consciência em todo o universo? Não. A visão só é possível porque há algo que a percebe, e esse algo é a consciência. Assim como a luz material precisa estar presente no vaso para que ele seja percebido, mesmo que muitas vezes não seja notada, a consciência também está sempre presente, embora frequentemente passe despercebida. Talvez você nunca tenha percebido que a luz pura em si não pode ser captada diretamente pelos olhos, mas ela sempre esteve lá. Da mesma forma, a consciência está constantemente presente em tudo o que você percebe, pois sem ela não haveria percepção. Sem autoconsciência, não há consciência de nada além. Do ponto de vista da mente, para que ela perceba o objeto, o que é grosseiro precisa ser transformado em algo sutil, em pensamento. Por exemplo, eu vejo a cadeira. Assim, o que é grosseiro existe apenas como um pensamento, pois o conhecimento da mente é a única evidência de sua existência como tal.
Portanto, o grosseiro, enquanto grosseiro, não tem existência real. Quando esse conhecimento é observado do ponto de vista da consciência, ele é absorvido pela própria consciência e desaparece como pensamento, tornando-se um com a consciência. Seguindo toda essa explicação, se a visão depende da consciência para existir, podemos dizer que a visão, em si, não existe de forma independente. O que realmente existe é a consciência, que torna possível toda a percepção. E essa consciência não é um objeto, não pode ser vista como algo separado. Ela é única, abrangente e é o que permite que tudo seja percebido. E aqui vem a grande revelação. Você é essa consciência. Tudo o que você percebe, visão, som, cheiro, é na verdade a própria consciência se manifestando. Não há separação entre você e o que é percebido. Não há dois, só há um, e esse um é a realidade, a consciência, o eu. É evidente que essa realidade não pode ser explicada por palavras. Se fosse descrita, deixaria de ser a própria realidade e se transformaria apenas em um objeto do pensamento. No entanto, ela pode ser experienciada diretamente em consciência pura. Agora que exploramos tudo isso, fica claro que, na verdade, você nunca conseguiu provar a existência de um único objeto usando seus sentidos. Pense por um momento. Você já tocou, viu, ouviu, cheirou ou saboreou um objeto de forma separada? Não. O que você experimenta é sempre uma combinação dos 5 sentidos atuando juntos. Você vê uma imagem, sente texturas, ouve sons, talvez sinta cheiros. Mas cada um desses sentidos, por si só, não prova a existência do objeto. É a mente que entra em ação e faz a separação. Ela reúne as diferentes experiências sensoriais e cria a ideia de um objeto, algo separado, com limites e uma forma própria. No entanto, essa é apenas uma construção mental, um pensamento que, na verdade, está sempre dentro de você, nunca está externo como um objeto. E esse pensamento só surge após as percepções, nunca antes. A mente agrupa essas percepções e cria a ilusão de individualidade e separação. Mas, como vimos, tudo isso é parte de uma única experiência, a realidade. Não existem objetos de verdade, apenas uma experiência direta, única e indivisível. Então, o que você está realmente experimentando? A soma dos 5 sentidos, sem a separação que a mente impõe. Não há coisas isoladas, há apenas a consciência experienciando essa totalidade, onde todas as divisões são ilusões criadas pela mente. Com isso, talvez você comece a perceber que a própria ideia de objetos é uma ficção. Tudo o que existe é uma única realidade fluida, contínua, que sua mente tenta dividir em pedaços, criando a ilusão de um mundo de coisas. Mas como vimos quando olhamos mais de perto, não há realmente coisas e nem mundo, só há a realidade, a consciência, o eu. Espero que isso ajude.